Thank you, Dr. Gessner. Nós vamos deixar as perguntas para depois do intervalo. Depois da... Ok. Muito bem. Então, agora nós ouviremos o professor José Galizia Tundizi, que é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, ex-presidente do CNPq no período de 95 a 98, presidente do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos, dirigente do Comitê de Água da Academia Brasileira de Ciências, do Comitê de Água do Inter-American Association of Academies of Science. Ele tem em torno de 350 trabalhos publicados, 35 livros, é professor titular da Universidade de Fevale e é professor de doutorado no programa de doutorado em qualidade ambiental. E ele vai nos falar hoje sobre qualidade de água, saúde humana e economia. Professor. Muito obrigado, professor, pela apresentação. Eu queria, mais uma vez, agradecer à Fevale a oportunidade de participar desse evento e o convite que foi feito para participar e ajudar um pouco a organizar as ideias para esse evento. Queria cumprimentar o professor Gantz pela palestra. Eu procurei fazer uma apresentação que abordasse um conjunto de assuntos sobre qualidade de água, economia e saúde humana. Não será uma palestra específica, mas ela vai abordar alguns aspectos que me parecem importantes numa discussão neste fórum, nessa audiência. Primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que... Qual que é o próximo aqui, Fernando? Aqui, da direita. Eu quero, sempre que eu começo minhas palestras este ano, eu quero lembrar que faz 40 anos que eu comecei a trabalhar nessa bacia hidrográfica, na represa do Lobo, em São Carlos, e eu ainda mantenho esse projeto, que hoje é um projeto PELD do CNPq. É um dos 27 sítios de pesquisa do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, o que é bastante importante do ponto de vista de manter continuidade de um projeto de pesquisa. Bom, existe uma relação muito grande entre o acesso à água e o produto nacional bruto per capita, como nós podemos ver. Países com produto nacional bruto elevado têm, evidentemente, um maior acesso à água, e ontem nós vimos que há uma relação muito clara entre essa distribuição de água e o acesso à água e as economias de países desenvolvidos. E até porque, provavelmente, essas economias se desenvolveram em função de uma qualidade de vida e de uma qualidade de água que impulsionou a economia regional. A gente sempre tem que lembrar que qualidade de água e água de boa qualidade impulsiona as economias regionais e é um fator importante no desenvolvimento social e econômico de qualquer país. Um segundo ponto com o qual todos nós estamos acostumando a nos lidar é que houve uma sequência de problemas de qualidade de água que surgiram em países industrializados a partir da segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial e o início da urbanização, no qual iniciou-se com poluição fecal, poluição orgânica, salinização, poluição de metal. Depois, na década de 40, começaram os indícios da eutrofização, depois os resíduos radioativos, a partir da explosão da primeira bomba nuclear e do aumento da radioatividade, depois contaminação por nitrato, os poluentes orgânicos e a chuva ácida. Isso ocorreu nos países industrializados numa sequência de aproximadamente 150 anos, enquanto que nos nossos países, especialmente nos BRICS, Brasil, Índia, China, e mesmo Rússia, isso tem ocorrido simultaneamente. Há um conjunto muito grande de processos que ocorrem simultaneamente, o que torna a nossa situação muito mais complexa
do que nesses países, porque nesses países, inclusive, a academia foi tendo tempo para resolver os problemas à medida que eles forem aparecendo. Por exemplo, a cloração de água, a primeira cloração de água foi feita em Cleveland, em 1908. Portanto, houve um processo de desenvolvimento científico nas academias que foram trabalhando à medida que esses sistemas foram se consolidando, foram aparecendo. Enquanto que, no nosso caso aqui, nós temos uma mistura de tudo isso, que veio mais ou menos simultaneamente nos últimos 50 anos, num país tropical, com temperaturas elevadas, radiação solar mais elevada e mais constante, tornando muito complexos todos os problemas de contaminação, especialmente no caso aqui de águas. Bom, ontem nós já vimos e discutimos muito, mas esse é um dos problemas que nós temos no Brasil. Essa população atendida aqui é tratamento de esgoto, com mais de 70%, e aqui a população urbana não atendida no Brasil. Isso é um dado da Agência Nacional das Águas, de 2009, da conjuntura, mas não mudou muito desde lá. De modo que esse é o nosso grande problema de contaminação, como ontem nós discutimos bastante. Em 24 e 25 de março, foram reunidas 13 academias de ciências em Paris, a Academia Brasileira de Ciências estava presente, e nós fizemos um trabalho sobre o número dos problemas mundiais da água para entregar ao G8, que era a reunião que ia ocorrer daí a 20 dias, para que as academias se manifestassem aos primeiros ministros desses 8 países mais ricos do mundo os grandes problemas da água. 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico. 300 milhões de toneladas por ano de excrementos não tratados estão poluindo as águas superficiais e subterrâneas. 5 mil crianças morrem por diarreias diariamente. 50% dos leitos hospitalares nos países em desenvolvimento são ocupados por pacientes com doenças de veiculação hídrica. Além disso, 443 milhões de dias escolares são perdidos por ano devido a doenças de veiculação hídrica em todo o mundo. As metas de desenvolvimento do milênio, MDG, que deveriam estar cumpridas em 2015, especialmente no que se refere a saneamento básico e uso adequado da água, levariam 60 anos para completar. Os investimentos necessários para acelerar o processo envolvem 12 bilhões de dólares por ano durante 10 anos. E há necessidade de mobilização total e educação em massa para resolver o problema e melhorar a percepção da população sobre a questão da água. Isso é o que foi enviado por essas academias para o G8 como uma mensagem de urgência para esses países desse grupo. Não tivemos resposta. Isso foi em 2011, março de 2011. A reunião foi em maio de 2011 e não houve nenhuma resposta. Bom, os problemas que afetam a qualidade da água, eles, em grande parte, eles estão relacionados com os usos da água, dos sistemas e dos recursos naturais pelo homem. Agricultura, uso urbano, florestas, produção de hidroeletricidade, mineração e indústrias. E eles produzem, como estamos vendo aqui, uma série de problemas, como, por exemplo, a sedimentação, a eutrofização, poluição térmica, também os usos urbanos da água, de modo que o grande conjunto de problemas de contaminação que ocorrem hoje no nosso planeta, ele deriva, em grande parte, dos usos da água, do solo, das bacias hidrográficas, pelas atividades humanas. 2 pontos são muito importantes nesse contexto. Primeiro, o elevado grau de urbanização, que é extremamente grande. Hoje, 70% da população vive em regiões urbanas, uma massa de produção de matéria orgânica que se desenvolve nas diferentes áreas do planeta, né, de difícil
Ontem, por exemplo, conversando com o Américo, já se chegou, por exemplo, em São Paulo, à conclusão que os rios da região metropolitana de São Paulo perderam qualquer capacidade de autodepuração. Já não existe mais capacidade de autodepuração. E isso ocorre em muitas áreas urbanas do Brasil, né? E, portanto, são, em grande parte, as atividades humanas que provocam essa degeneração do sistema, essa deterioração do sistema. E aí há um outro problema, que é muito sério, que tem preocupado muito. Onde estão as águas pristinas do planeta? O que não está contaminado? Nós estamos perdendo referências. No meu estado, por exemplo, em São Paulo, o único local preservado com águas pristinas é a Serra da Mantiqueira. Ontem, às 10h30, depois que voltamos da janta, eu estava vendo meus e-mails e o professor Carlos Jorim me mandou um e-mail urgente: olha, eu preciso que você me faça um documento sobre a Serra da Mantiqueira até quinta-feira, porque eu preciso apresentar para o governador do estado para preservar a Serra da Mantiqueira, que é o único local hoje no estado de São Paulo onde nós temos águas pristinas, praticamente sem contaminação. Todos os estados do Brasil estão perdendo, e daí você perde as referências. Como é que era o sistema antes da contaminação, antes da poluição? Quais eram as espécies indicadoras que viviam nesses sistemas? Então, esse é um problema muito sério que estamos enfrentando. Bom, as atividades humanas interferem muito no ciclo dos principais nutrientes. O ciclo do fósforo, carbono, nitrogênio, enxofre, e os ciclos dos microelementos, principalmente as atividades humanas que interferem na composição química da água. Nós sabemos que a composição química da água, ela depende da hidrogeoquímica regional, a base do sistema, o pH, a condutividade, a concentração de íons, depende da geologia e da hidrogeoquímica regional, e sobre essa hidrogeoquímica regional se apõem as atividades humanas e toda atividade que extrai mineração, usa o solo e produção de alimentos, etc. Então, o grau de urbanização associado à necessidade de produzir alimento, a conquista de mais terras para produzir alimento, todo esse conjunto produz essa deterioração que, em grande parte, interfere nesses ciclos. Os principais problemas de saúde da poluição da água, eles envolvem problemas associados com a ingestão de agentes biológicos, como nós já vimos, problemas relacionados, riscos com agentes que são transmitidos através de contatos com a água, outro que não a ingestão, problemas de doenças transmitidas pela água, insetos vetores associados, organismos que causam problemas e riscos derivados da contaminação química e da poluição radioativa.